Então, façam essas mesmas orações. Não esqueçam de orar pelos sonoplastas, pelos músicos da igreja, para que a gente tenha uma boa qualidade de som aqui. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 3, nós já meditamos a palavra do Senhor até o versículo de número 4. Nós vimos na semana passada que João Batista ele não estava ostentando a autoridade dele nas suas vestimentas. Ele estava confiando em Deus que fez o chamado para ele. Nós fomos até o versículo 4, que dizia, né? E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Versículo de número 5. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Cada servo e cada serva de Deus recebe um chamado para a salvação e, junto com o chamado para a salvação, uma obra para ser feita. Então não esqueça nunca isso. A Bíblia diz que Jesus nos chamou para a salvação e ainda nos chamou com uma santa vocação, uma obra que cada um de nós tem o dever de cumprir. O apóstolo Paulo falou: sobre mim pesa esta obrigação e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Existe esse serviço que é um serviço voluntário. Eu faço quando eu posso, eu faço como eu posso, eu faço se eu posso, mas existe aquele serviço que é obrigatório. Já nos chamou com uma santa vocação. E se você começar a negligenciar este serviço, Deus te cobra. Deus te chama. Deus te chamou, te vocacionou, te capacitou, e agora Ele começa a requerer de você os frutos. Vocês lembram que uma vez Jesus estava com fome, porque as tuas obras alimentam o Senhor Jesus. Jesus estava com fome, passou por uma figueira, foi até a figueira, folheou ela de um ponto a outro e não achou fruto nela. E aí a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira. E os apóstolos que estavam do lado de Jesus falavam assim: mas não é tempo de figueira, não é tempo de figo. Agora com o agronegócio, não. Com o agronegócio tem figo o ano inteiro, morango o ano inteiro, tem manga o ano inteiro, milho o ano inteiro, porque o agronegócio ele mexe com a tecnologia da agricultura. Então ele fertiliza a terra, modifica a semente, coloca inseticida, praguicida, ele trabalha. Então o agronegócio tem tecnologia. Naqueles tempos não, só dava realmente fruto uma vez por ano na estação própria. Ponto. Jesus chegou, folheou. Cadê? Não tinha um figo na figueira. Pelo menos ele não procurou pêssego na figueira. Ele também não procurou ali morango na figueira. Ele também não procurou laranja na figueira. Ele procurou figo na figueira. Foi isso. Não encontrou, pastor Décio. Não encontrou, irmão Roberto. Não encontrou, irmã Adélia. Não encontrou. Aí a Bíblia diz que Jesus jogou uma praga na figueira. A única palavra de maldição em todo o Novo Testamento que Jesus lançou, não contra uma pessoa, contra uma árvore. A palavra foi essa: nunca mais nasça fruto de ti. Foram embora. No dia seguinte, passaram pelo mesmo lugar. E os discípulos olharam para a figueira, que no dia anterior era só folha verde, e quando olharam para a figueira, estava toda seca. Aí eles chegaram para Jesus e falaram: mestres, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou ontem está totalmente seca. Aí Jesus deu a lição da fé. Ele disse: se vocês tiverem fé, sem duvidar, direis a este monte: sai daqui e lança-te para colar, e isso vos será feito. Ponto. Acabou a lição de Jesus. Agora você imagina que você foi chamado para a salvação. Junto com a salvação, ele deu uma missão para você. É só você ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Se nos cultos de terça-feira você quiser trazer caneta, pode trazer. Se quiser usar o seu celular para anotar, pode usar o seu celular para anotar também, que a gente vai trazer os textos bíblicos aqui. Esse está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que Deus nos chamou e nos deu obras, as quais estão preparadas
para nós praticarmos elas. As boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo, para que andássemos nela. Isto é, Deus chamou para a salvação e falou, desocupado na minha casa você não vai ficar. Desocupado no meu reino você não vai ficar. Desocupado na minha igreja você não vai ficar. Eu vou dar para você uma missão. Se você trabalhar com o seu talento, com o seu dom, com a sua vocação, ao que tem será dado e terá em abundância. Deus vai abençoar a tua sementeira, o seu trabalho, o seu serviço, a sua dedicação, porque Deus trabalha, Jesus trabalha e nós entramos no trabalho também. Se você quiser conferir, você leia João capítulo de número 4 e João capítulo de número 5. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também e vocês entraram no trabalho. Aqui é a seara do Senhor. Aí se eu notar que está faltando trabalhadores para a seara, Jesus disse, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores. Mandou quem para a seara? Trabalhadores? Não é desocupados? Não, trabalhadores. Diz que certa pessoa estava uma vez ouvindo um discurso de um político, e o político estava prometendo que se ele ganhasse, todas as pessoas iriam trabalhar apenas um dia por ano. E ia folgar 365 dias. Aí um cara pegou e falou, ele falou uma coisa das férias. Isso é o Brasil. Não, no reino de Deus não é igual no Brasil. Você foi chamado com uma santa vocação e Deus colocou um trabalho para você fazer. É seu. E o trabalho veio na sua mão. Você não pediu para ninguém, você não pediu para o pastor, você não pediu para o anjo, você não pediu para o ministério. O trabalho veio na sua mão. Alguém chegou para você e falou, irmão, irmã, você pode fazer isso? Você pode fazer aquilo? Naquele momento você disse um sim ou você disse um não. Se você disse um sim, Jesus contou uma parábola. Um pai de família tinha 2 filhos. Quem aqui tem 2 filhos? Um pai de família tinha 2 filhos. Chegou ao primeiro, mais novo, e disse, vai trabalhar na nossa roça. E o filho mais novo bateu o pé e falou, vou nada. Vou não. Filho mais novo. Mas ele se arrependeu e ele foi trabalhar. Aí ele chegou para o filho mais velho e disse, vai para a nossa roça trabalhar. E o filho mais velho falou, vou pai, vou sim. Só que o pai virou as costas e ele não foi. Aí Jesus perguntou, qual desses fez a vontade do pai? O que disse que não ia fazer e fez, ou o que disse que ia fazer e não fez? É você na sua casa, você pega e fala, eu estou saindo aqui, quando eu voltar eu quero essa louça lavada. Quando você chega, tem mais louça ainda para lavar. E quando você vai ver, você tem 2, 3, 4 filhos lá. E você vai ter que lavar a louça, porque algum deles não quis lavar. O que você acha de uma história dessa? Você vai lavar de boa vontade? Tranquilo? Sossegado? Se o serviço era para o seu filho? Aqui quem está falando é o pastor Rogério, minha mãe Maria, sabe? Maria, mulher que tem nome de Maria é Dona Maria. Então a Dona Maria, ela tinha 6 filhos. Eu era o filho mais velho. Então o filho mais velho fazia tudo. Limpava o chão, dobrava as cobertas, lavava a louça, levava a criança para a creche, levava a criança para a escola e levava a criança para o posto para vacinar. E quando chegava, minha mãe queria todo mundo tomar do banho. Essa aqui é a Dona Maria. E se não tivesse feito, ela mantinha uma cinta bem assim na parede, assim, para eu lembrar que ela estava ausente, mas a cinta não. Aí pergunta se eu não levava para o posto. Pergunta se a louça ficava lá. Quando ela chegava, que ela via que eu tinha colocado a panela de leite debaixo da pia, ela pegava e colocava tudo em cima da pia e falava, faltou essa. O reino de Deus não é para desocupados, irmãos. É uma tradição da casa do Senhor. Chama para a salvação e chama com uma vocação para o serviço. Então, se você não fizer, alguém terá que fazer. Mas alguém lá em cima vai ficar muito contrariado com você. E se Deus começar a devolver a você aquilo que você está faltando, vai faltar na sua vida também. Aí você pergunta, por que está faltando na minha vida? Porque está faltando na casa de Deus. Todos nós temos uma vocação. Quando ele chamou João Batista, ele deu 30 anos de espaço de tempo para João Batista viver a vida dele. Foi isso que aconteceu. João Batista ficou dos 0 aos 30 anos se preparando, sem trabalhar para o Senhor. Porque Deus sabe que nós temos uma vida social, uma vida familiar, uma vida econômica. Deus sabe que nós temos a nossa vida na sociedade, profissional, intelectual. Um dia eu estava muito afobado. Eu estava muito afobado mesmo, porque eu queria trabalhar para Jesus muito. Aí tinha um irmão
bem grandão assim, que ele era segurança, ele trabalhava na Haganá, uma empresa de segurança de judeus. Aí ele pegou e falou assim: o irmão Rogério, fica tranquilo, quando chegar o seu tempo, você vai começar a trabalhar tanto que você não vai ter tempo nem para você. Por enquanto, cuida da sua família. Pastor Gilberto, pastor da Igreja Batista, meu amigo que me discipulou, ele dizia a mesma coisa para mim. Ele dizia: Rogério, não se afobe, cuida da tua casa, vai estudar, volta a estudar, porque naquele tempo tinha só a quinta série, volta a estudar, paga as suas contas, você não tem nem a sua casa própria ainda, então volta a estudar, cuida da sua família. Quando chegar o tempo, Deus te chamará, não precisa apressar o tempo do teu chamado. Esse aí era o pastor Gilberto. Então Deus sempre colocou gente no meu caminho para me dizer o seguinte: ainda vai chegar o momento, vai chegar a hora, e quando chegar a hora o tempo vai ser curto. E graças a Deus segui aquele conselho. Voltei a estudar, quinta série, primeira série, faculdade, trabalho, finanças, coloquei a minha vida toda em ordem, a casa está em ordem, está tranquilo, e chegou o tempo de aplicar muito ao serviço, e realmente o calendário está bem curtinho, meu irmão. Bem curtinho. Mesma coisa João Batista. Teve 30 anos para se preparar. E diz o Espírito Santo: o tempo que você precisava para você, eu já dei para você. O tempo que é seu, da sua família, do seu trabalho, das suas finanças, da sua folga, Deus respeita tudo aquilo que Ele te deu. Mas se Ele pedir para você um tempo, então você tem que entregar esse tempo para Ele. Podemos ouvir um amém? Esse tempo que é de Deus pertence a Deus. Chegou a hora de João Batista pregar. Aí ele vai para o meio do deserto e começou a pregar o Evangelho. Ele começa a pregar, foi pregando o Evangelho, e aí na pregação dele diz assim: ia ter com ele toda Jerusalém, ia ter com ele Jerusalém. Agora imagina a quantidade de pessoas para ele cuidar sozinho. Jerusalém, toda a Judéia, olha só o perímetro. A Judéia, ela é gigante. Toda a Judéia, a Bíblia diz, e toda a província adjacente ao Jordão. Sabe quem que batizava com João? Só João. Só João batizava. Muita gente vinha, formava aquela multidão e não era batizado pelos discípulos de João. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia não fala que os discípulos faziam isso, não. João batizava um por um. E batizava, e vinha mais gente, e batizava. No meio de uma e outra pregação, ele batizava, pregava e batizava. No meio de uma pregação e de um batismo, ele comia uns gafanhotos e bebia mel. No meio de um intervalo e outro, ele deitava e dormia. Veja só, você foi chamado para o reino de Deus, para dar fruto e muito fruto. Deus entregou o ministério na sua mão, e Deus começa a trazer pessoas que vão confiar em você. Receba o que o Espírito Santo está mandando o pastor dizer. Pessoas que te procuram, não te procuram do dia para a noite. Pessoas que te procuram são enviadas por Deus para que você possa servir estas pessoas. A Bíblia diz: maior não é aquele que é servido, maior é aquele que serve. É isso que a Bíblia diz? Nós que estamos a serviço do Senhor Jesus somos os menores. O que serve é menor do que aquele que é servido. As pessoas estão com dificuldade em procurar as pessoas. Por quê? Porque não são dignas de confiança. Pode perceber. Como que eu vou procurar alguém que pega o meu problema e coloca na internet? Como que eu vou procurar alguém que eu confio nela e ela me trapaceia pelas costas? Aí as pessoas não estão procurando. Se alguém está te procurando, é porque confia em você. E quem vier, trata bem, trata melhor, serve com o Evangelho para que Deus seja glorificado, aleluia. Mas começou a chegar muita gente, só que João Batista é o incansável. Ele pega e ele batiza um, batiza outro, e vai aumentando, e vão levar a notícia: tem um homem lá no Jordão que está batizando. E o que é que ele faz? Ele está pregando. E qual que é a pregação dele? Será que a pregação dele é uma pregação açucarada? A pregação de João Batista é com música de fundo, com lâmpada LED brilhando nas costas dele. Como que é a pregação de João Batista? O homem pregava assim: vendo muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque antes de ser batizado, você está comigo aqui na Bíblia,
Adriano, coloca aí, deixa aí, versículo 5. Vamos pegar aqui o versículo de número 6. Mateus capítulo 3, versículo 6. Leiam aí. E eram por ele, por quem? Por ele. Está dizendo que outras pessoas batizavam? Quem está recebendo a palavra? Não era outra pessoa. Não tem como você terceirizar o seu trabalho para outras pessoas fazerem. Eu sei que tem uma frase que diz que ninguém é insubstituível. Eu sei que essa frase diz, mas a cada um de nós é dado um dom, uma vocação, e nós temos que dar conta do talento que recebemos. João foi chamado para batizar. Ele diz: aquele que me enviou para batizar, aquele que me enviou para batizar. Por quê? Porque eu tenho aqui o irmão Gustavo, que pegou o microfone, e ele tem a voz afinada, tem a unção, tem o chamado. Na hora que ele estava aqui cantando, ele é chamado para ministrar o louvor, glória a Deus. Nós ouvimos a pregação da palavra de Deus aqui no domingo. Alguns são chamados para a pregação, outros são chamados para o ensino, alguns são chamados para a oração, outros são chamados para a visita. Muita gente é chamado, glória a Deus, cada um com a vocação. E João foi chamado para batizar. As pessoas vinham e ele batizava um, batizava outro, e Deus começa a ser glorificado quando você usa o seu talento naquilo para o qual você foi chamado. Deus é glorificado. Eu andava com um pastor também, vários pastores, que ele dizia: Deus me chamou para ganhar almas. Se eu parar nessa esquina e começar a pregar o evangelho, em 10 minutos tem 15 pessoas em torno de mim. E se eu fizer um chamado, essas pessoas aceitam a Jesus. Esse era o chamado dele. Uma vez eu falei para os irmãos: para o evangelista, Deus abre a porta. Quando você é chamado para ser evangelista, Deus abre a porta para o evangelista. Vamos aqui de novo. Para o evangelista, Deus abre a porta. Aí eu saí com os irmãos e eles falaram: ih, pastor, e agora? Não tem ponto elétrico aqui, a gente está com equipamento de som. O senhor falou para trazer equipamento de som, mas não tem aonde abrir energia aqui. Eu falei: você quer ver, meu irmão? Peguei, entrei assim num prédio. Quando entrei num prédio, bati na primeira porta, não conhecia a pessoa. Aí eu falei: boa tarde, tudo bem? Eu sou aqui da Assembleia de Deus, eu preciso fazer um culto. Você me cede o seu ponto de luz? Cadê o fio? Ela perguntou. Eu falei: está logo aqui, ó, pode trazer. Um fio enorme que teve que passar todo o prédio, subir até o 4º andar. E assim nós fizemos 2 horas de culto, utilizando a energia elétrica de um desconhecido. Para o evangelista, Deus abre a porta. Xalará, Surihéssia. Glória a Deus. Deus tem compromisso com o seu chamado. Deus tem compromisso com a sua vocação. Deus tem compromisso com o seu eleito. Então creia no Senhor Jesus. Creia. Põe a mão no arado. Trabalha com fé. Deus vai te honrar. É o que Jesus disse: quem me amar guardará a minha palavra, e quem guardar a minha palavra, o Pai o amará. Glória a Deus. Essa é a experiência que nós somos chamados a atuarmos por fé e não por vista. Temos que agir por fé, não pelo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. João começa a pregar. As pessoas vêm até ele, batiza um, batiza outro, batiza um, batiza outro. Aí começou a vir toda a Judeia. E você não tem uma reclamação de João dizendo muito trabalho. Não tem. João não é o homem da reclamação. João não é o homem que pegou no arado e olhou para trás. João não ia dar esse gostinho para o diabo de ver ele choramingando. Ah, não! É João Batista que veio na unção de Elias, na autoridade de Elias, no ministério de Elias. Você vê Elias enfrentando todas as tribulações e só Deus sabe o que ele está passando. João é assim também. Prega o evangelho e todo mundo começa a vir. A Bíblia diz: toda a Judeia. Tá bom, toda a Judeia? Diz que as circunvizinhanças começaram a vir também. As circunvizinhanças significa mais de 200 quilômetros, um perímetro de 200 quilômetros, que dá mais ou menos daqui quase até a Campinas, mais ou menos. Sabe o que as pessoas vinham? Elas ficavam 3, 4, 5 dias na estrada para encontrarem João Batista. Quando chegavam lá, o que viam? Viam um homem vestido de camelos,
sem ter pão para eles, sem ter comida para eles, sem ter mimo nenhum. Está aqui um mimo para você. Não tinha mimo não, meu irmão. Senta aqui, come perna de gafanhoto se você quiser. Se quiser um pouquinho de mel, tem também. Mas se for água, tem que beber do Jordão. Esse era João Batista. E as pessoas não reclamavam de João Batista. A Bíblia diz que a moral de João era tão grande, que a moral dele chegou lá no palácio de Herodes, e até Herodes tinha temor de mexer com João Batista. A fama dele chegou em tudo quanto era lugar. Quando enfrentaram o Senhor Jesus, Jesus perguntou: o batismo de João era dos homens ou era de Deus? Porque as pessoas têm dúvida. O ministério desse irmão, dessa irmã aí, é Deus ou é coisa de homem? Qual que é o sinal que é de Deus? Qual que é o sinal que é do homem? João diz, são os frutos, meus irmãos. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos. Não pode uma árvore má produzir bons frutos. Cada árvore se conhece pelos seus frutos. Desde o começo o Espírito Santo está falando conosco. Eu estou procurando frutos, eu estou procurando obras, eu estou procurando trabalho, eu estou procurando fidelidade. Não pode ser só folha, só fogo de palha, só faz de conta, só lantejola. Tem que ser obra, e obras em abundância, disse Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Mas é muita gente, mas João fala, pode mandar, enquanto tiver água. O dia começa às 5 e só termina às 6. João trabalha o dia inteiro, batizando todo mundo. E se você ler comigo, de novo, o versículo de número 6 está dizendo, confessando os seus pecados. É um trabalho pastoral, não é profissional. Sabe que lá em 2010, olha, a gente está em 2023. 2010, surgiu um sindicato dos pastores aqui no Brasil. Esse sindicato dos pastores, ele é da esquerda. Coisa da esquerda. Então, os pastores da esquerda, com ideologia de esquerda, montaram um sindicato de pastores para reivindicar salário para os pastores, 13º, plano de saúde e plano de aposentadoria. Foram com tudo para cima da igreja para saber quantos pastores iam se filiar ao sindicato dos pastores, profissionalizando o chamado para pastor. Irmão, se um pastor é um pastor profissional, ele tem que ter carteira assinada. E o patrão dele é o ministério. Então, qualquer hora você pode admitir o pastor ou mandar ele embora. Isso aconteceu com um pastor chamado Jonathan Edwards. Preste atenção. Jonathan Edwards, ele era um pregador do Evangelho. E ele era um pregador do Evangelho. Um homem letrado, conhecedor de todas as línguas. O grego, o latim, o hebraico, o inglês. Ele era um catedrático na Bíblia. Jonathan Edwards, ele era filósofo, pregou para grandes multidões e assumiu uma pequena congregação de umas 300 pessoas. Quando Jonathan Edwards assumiu a igreja, pensa num homem que sofreu. Porque quando ele chegou, algumas famílias tinham tomado conta da igreja. Assim, Estados Unidos, algumas famílias eram dono da igreja. Porque construiu o prédio, porque colocou a placa, porque não sei o quê, e pagavam um salário para ele. Pagavam um salário para o pastor. Quando Jonathan Edwards começou a pregar a palavra, esse pessoal endinheirado, esse pessoal que era dono da igreja, começou a apertar ele, porque o sermão estava diferente do pastor anterior. Era um pastor mais amoroso, um pastor que também era assalariado. Aí o Jonathan Edwards falou, por isso não, ele apertou mais ainda no sermão. Jonathan Edwards é o autor do sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando ele pregou esse sermão, a unção de Deus era sobre ele de uma tal maneira que as pessoas começaram a cair em si de que a igreja não tem dono. A igreja não é uma igreja da família A, da família B, da família Adams, meus irmãos, da família Simpson, da família Rutherford, da família Souza, da família Ferreira, da família Andrade. A igreja é a família de Deus, de Jesus, que morreu na cruz e que nos chamou para o Evangelho. Cada um de nós aqui é irmão um do outro, irmã uma da outra. Glória a Deus! Significa que a gente não pode servir a Deus com a nossa família? Não. Você traz a sua família, traz a sua parentela, traz o seu primo, a sua prima, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Mas quando nós chegamos aqui, não formamos panelinha da família fundadora. Não, meus irmãos.
irmão, isso é pecado. É acepção de pessoas. É condenável aos olhos de Deus. Nenhum de nós aqui quer ter o sangue na cruz para comprar a alma de vocês. Nem conseguimos colocar vocês nem lá em cima no céu e nem lá embaixo no inferno. Então você é bem-aventurado porque você tem sua família na igreja, seus parentes na igreja, vocês fazem churrasco junto. Eita glória, que maravilha! Mas meus irmãos, na hora que nós vamos comer o pão, cada um pega o seu pão, cada um pega o seu cálice. Na hora de escrever o seu nome no livro da vida, é um por um, porque a Bíblia diz que o marido não salva a esposa, e a esposa não salva o marido, e a mãe não salva o filho, e o filho não salva a mãe. É individual, cada um deve aceitar a Jesus por conta própria. Nesse domingo, nós descemos 3 adolescentes ao tanque do batismo, nós levamos lá, e um por um está com o nome como membro da igreja aqui do Rio Verde. Um por um. Mas tiveram que descer a água do batismo. E a Bíblia diz que o João, ele tinha uma família sacerdotal. O pai de João era Zacarias, sacerdote no templo de Jerusalém. Ele poderia ter utilizado aquela oportunidade e falou: já que o meu pai é sacerdote, pastor lá na igreja de Jerusalém, então eu vou ter uma boquinha para mim também. Não, quando Deus chamou o meu filho, chamou porque ele saiu do banco dele, foi lá na frente aceitar a Jesus, e ele falou: eu quero aceitar a Jesus, e ele falou: agora eu quero batizar, e eu oro a Deus, dê vocação ao meu filho, para que ele tenha uma vocação na sua casa, para pregador, para cantor, para sonoplasta, para tocador. Deus dá vocação para ele, como para o pastor Edilson, para com o nosso irmão Hércules, para com a minha esposa, para com o nosso irmão Roberto. Deus dá vocação para cada um de nós. E ninguém dizia assim: sai para lá, João, que eu vou batizar no seu lugar. Porque não adianta você tentar fazer a obra do outro, faz a sua. Faz a sua. Fazer a obra do outro não te traz galardão nem alegria. Faça a sua obra. Deixa ela perfeita, bem feita, e Deus será glorificado. E além dele fazer o trabalho de pregação, além dele fazer o trabalho de batismo, ele ainda tinha um trabalho pastoral. O trabalho pastoral é confessando os seus pecados. Coloca aí, Adriel. Confessando os seus pecados. Confessando o pecado de quem, Maurilândia? O meu? Porque tem crente que fala: olha, eu tenho uma coisa para contar para você, o pecado da irmã. Conta o seu. Olha, eu vi o outro irmão ali, estava agarrado com a moça ali. Fala do seu. Conta o seu. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, porque você observa o cisco que está no olho do teu irmão, mas vê o pecadão que você está levando aí nas costas. É isso que João Batista queria ouvir. Conta os seus pecados. Cada um confesse os seus pecados. Chegava aquela multidão. Mas não vai dar tempo, não. Tanta gente assim para batizar, eu vou ficar ouvindo aqui, pecado por pecado, eu nunca vou trabalhar, terminar o meu serviço. Não, João fazia questão: vem aqui, meu filho, vamos conversar aqui na água. O que você tem a falar para o pastor aqui? Aí a pessoa começava a confessar os seus pecados para João, mostrava arrependimento, mostrava contrição, mostrava vontade de mudar de vida, que não queria continuar a mesma pessoa que antes. Quando João percebia que a pessoa estava pronta, então ele batizava a pessoa para arrependimento de pecados próximo, confessava próximo, um por um, não é a granel, não. Vamos dar um banho nesse pessoal aqui para acabar logo o meu expediente. Se você for pastor profissional, é assim. Se for pregador profissional, esse sábado eu recebi um convite. Eu recebi um convite para pregar num culto de varões. Aí eu falei: Jesus, eu não posso pregar em culto de varões. Eu não posso pregar em culto de varões, porque eu estou em contenda com os varões. Ultimamente eu peguei assim um pé de guerra com os homens. Por quê? Porque eu vejo criança trabalhando, adolescente trabalhando, jovem trabalhando, mulher trabalhando. Eu estou falando no mundo geral. No mundo geral. Mas eu vejo cada marmanjão empinando pipa, chutando futebol, sem camisa, com um copão assim, ó, de cerveja na mão. O que eu vejo da rapaziada aí folgando, sem fazer coisa nenhuma. Aí eu falei: Jesus, eu não posso pregar em culto de varão, não vai dar certo um negócio desse. Aí Jesus falou: mas eu estou mandando você lá, porque o pregador que tinha, eu cancelei a agenda dele, e você vai. Aí eu falei: tá bom, meu irmão, eu vou lá atender o convite do senhor. Cheguei lá, estava lá a igreja bonita, graças a Deus. Os irmãos cantaram que foi uma bênção, foi uma maravilha. As irmãs bem ornamentadas. Aí chegou a hora de pregar a mensagem, e justamente o texto que eles encontraram foi aquele lá de João, capítulo 6, que diz assim: para onde iremos nós, só tu tens a palavra de vida eterna.
Pensa numa pessoa que pensou na mensagem mais suave do mundo. Eu pensei na mensagem mais suave da terra, de elogiar os irmãos, sabe? Igreja bonita, trabalho bom, garganta bem afinada, os irmãos com uma gravata bela, entendeu? O pastor até entregou uma profecia para mim aqui do lado, o outro irmão orou por mim. Aí eu comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, eu comecei a falar: irmãos, essa geração de varões aqui é uma vergonha para o evangelho. Aí eu, não. Irmãos, daqui a pouco as crianças estão aqui crescendo para poder dar profecia, porque os irmãos receberam o chamado, a vocação, a unção, confiança do ministério, mas os irmãos estão deixando a obra para lá. Aí o pastor abriu o olho assim, os irmãos abriram o olho assim, eu olhei para as irmãs e falei: Jesus, agora já foi. 40 minutos de pregação. Quando terminou, eu falei: agora, meus irmãos, é o seguinte, o Espírito Santo está recolhendo as ferramentas. Vocês são aquele tipo de de homens que vocês trabalham e deixam a ferramenta tudo jogada. Vocês deixam as ferramentas tudo jogadas porque bateu o sinal, tem que ir embora para casa, tem chave de fenda de um lado, chave de boca do outro lado, serrote do outro lado, e alguém tem que pegar as ferramentas. O Espírito Santo está pegando as ferramentas de todo mundo. Ou vocês assumem o lugar de vocês para poder fazer a obra de vocês, ou então, meus irmãos, o Espírito Santo, Aí terminei a mensagem, saí. Quando eu saí meio miudinho. Sabe quando você sai miudinho? Você sai miudinho, né? Não, o irmão me chamou e falou: pastor, Deus abençoe a sua vida. Porque faziam anos que não se ouvia essa mensagem aqui. Fui pregar lá no Ministério do Madureira, lá em Guarulhos. Nem coloquei o post. Eles fizeram um post para mim, colocaram minha foto grandona lá, eu nem coloquei o post. Eu falei: Jesus, só piedade. Não deu outra. Aí quando eu estou saindo, o outro irmão falou: pastor, graças a Deus que o senhor veio, pastor. Eu já estava entregando meu ministério. Eu comecei a ficar envergonhado quando o senhor começou a pregar aqui. Porque eu já estava pensando, quando eu fui chamado para Jesus, eu fui tirado da bebida. E eu convidava todos os meus amigos pinguços para vir para a igreja. E hoje, pastor, eu só sei reclamar. Aí o outro me parou lá fora lá e começou a conversar comigo. Daqui a pouco a outra irmã chegou e falou: pastor, Deus abençoe a sua vida. Continue pregando a palavra de Deus, pastor. Não teima não, porque a igreja precisa ouvir a palavra de Deus, porque esta geração não pode abandonar o arado. Aí eu pensei comigo: se eu tivesse pregado essa mensagem na minha igreja, o que será que aconteceria? Porque a gente é bom profeta lá fora. Profeta lá fora que eu só não vou voltar mais, né? Só se ele me convidar. Mas aqui eu tenho que conviver com os irmãos no dia a dia. Eu pensei: não, aqui é mais tranquilo, vou pregar só sobre João Batista para os irmãos. Mas o que está acontecendo é que João pega e fala: eu batizo, eu oriento e eu ouço a confissão dos pecados. Aí chegaram os saduceus e os fariseus. Chegaram com aquela roupa de clérigo. E com aquela roupa de clérigo, eles chegavam. João esperou a confissão do fariseu. Não, você lembra da confissão do fariseu? O fariseu foi para a igreja e falou: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, mentirosos e falsos. Dou o dízimo de tudo quanto eu possuo, Senhor, e jejuo 2 vezes por semana. Não sou como os demais homens, nem como esse publicano que está aqui. Esse era o fariseu. Aí veio o primeiro fariseu, não confessou nada. Veio o segundo fariseu, não confessou nada. Veio o terceiro fariseu, não confessou nada. Aí veio o saduceu, não confessou nada. Aí João pegou e falou: opa. Peraí. Vocês querem que eu batize vocês sem confissão de pecados? Vocês nem reconhecem. Vocês nem reconhecem que são pecadores. Então vocês querem uma profecia? Receba, faça assim com a sua mão. Profecia de João Batista. Quem quer receber? Faça assim com a mão. Ninguém? Nem aí? Nem aqui? Faça assim. João Batista vai profetizar nesse momento. Tudo que ele fala acontece. Profecia de João Batista. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não tem nenhuma mão dizendo: eu recebo? Você vê a mudança da dispensação. Acabou isso. Começa assim. Eu posso mudar para vocês aqui. Eu vou mudar a profecia, tá bem? Eu estou vendo nessa noite aqui. Não vou falar que eu estou vendo, porque eu e minha esposa tiveram um sonho nessa madrugada. Ela contou o sonho dela, eu contei o meu sonho para ela. Os dois sonhos se conversaram e a gente espera com paciência pelo Senhor. Mas a gente sabe o seguinte, meus irmãos: o primeiro passo está aqui. Eu já sou batizado. Vocês já são batizados?
Todos são batizados, desceram nas águas. Naquele dia o pastor perguntou para você se você se comprometia com o Evangelho, a obedecer o Evangelho. Lá na confissão de fé, o pastor Davi perguntou: você promete ser obediente ao Senhor Jesus e ao seu Evangelho? Sim. Você promete ser obediente ao seu pastor e à sua igreja? Sim. Você promete servir o Senhor todos os dias? Sim. Mediante a sua confissão de fé, todo mundo aprova aqui. A igreja disse amém. No dia do batismo foi a mesma coisa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ó, amém. Isso aqui, meus irmãos, fica para sempre. Então nós somos chamados para o batismo. E depois do batismo, serviço, meus irmãos. Qual que é a minha missão? Qual que é a minha vocação? Qual que é o meu trabalho? Qual que é o meu chamado? Vai chegar na sua mão. E chegando na sua mão, vai lá e trabalha. Não é muito não. Mas se for bastante, Deus vai te dar força, resiliência, né, que é a palavra do momento aqui, fé e graça para você levar a sua cruz adiante. Amém? Glória a Deus. Irmão Gustavo, o senhor está bem aí?